A primeira característica de um script é a diretiva tralha exclamação, que indica qual é o interpretador que será utilizado para ler e interpretar o script. Para scripts de shell é comum encontrarmos o tralha exclamação /bin /bash ou o tralha exclamação /bin /sh. Outros interpretadores podem ser invocados pela linha tralha exclamação, como do Perl, que aí nós vamos ter tralha exclamação, /usr, /bin, /perl, dentre outros. No caso de um script de shell, essa linha faz com que um novo processo de shell seja executado para interpretar o script. No caso de scripts de shell, como um novo shell é invocado para interpretar e executar o script, há a herança de variáveis exportadas com o comando export do shell pai, que chamou o script, e o shell filho, que é aquele que de fato executa o script. É importante você saber que a herança é um caminho único de processo pai para o processo filho. Desta forma, um script não passa variáveis para o processo pai que o executou. E quando se fala de shell script, nós temos variáveis especiais que podem ser utilizadas. A primeira delas é o $0, que vai retornar aí o nome do script que está sendo executado. Nós temos o $1 até o $9, que vai retornar aí os parâmetros passados na linha de comando quando esse script é executado. Nós temos o $tralha, que vai retornar o número de parâmetros que foram passados na linha de comando. O $interrogação, que recupera o valor de retorno do último comando. Nós já vimos essa variável. E o $, que vai retornar o PID ID, o Process ID, do processo que está em execução. O importante comando para escrever shell script é o comando test. O teste é uma grande ferramenta para testar várias coisas, como arquivos, permissões, textos, números, variáveis. Ele pode testar diversas condições através de expressões, e ele fornece o seu resultado do teste através da variável de retorno, que é o $interrogação. O comando if serve para executar algo se determinada condição for satisfeita. Mas, diferente de outras linguagens, no shell script, o if testa na realidade um comando e não uma condição. Para então testar condições no shell script, devemos utilizar o comando test em conjunto com o if. E no if é comum encontrarmos os colchetes que podem ser utilizados no lugar do comando test. E o test pode ser utilizado para testar diversas condições, como por exemplo, que significa igual, o exclamação igual, que é o diferente, menos GT, que é o maior, o great than, LT, que é menor, que é o less than, o D, se a condição for um diretório, o menos E, se o arquivo existir, o menos Z, se o arquivo estiver vazio, o menos F, se o arquivo indicado contiver algum texto, o menos O, se o usuário for o dono do arquivo, menos R, se o arquivo pode ser lido, o menos W, se o arquivo pode ser alterado, e o menos X, se o arquivo pode ser executado. Para a prova, você precisa saber poucas coisas, como menos EQ, GT, LT, enfim, você identificar que existe uma condição que está sendo testada. Para mais detalhes sobre todas as possibilidades que o comando test oferece, é interessante você consultar aí o manual do comando test. E é comum também ser encontrados em arquivos de shell um loop com o comando for. O comando for permite que laços sejam feitos, para que um ou mais comandos sejam executados até que uma determinada variável percorra todos os valores de uma dada lista. A sintaxe comum é for, alguma coisa, ponto e vírgula, do, faça uma série de comandos e depois o done. Outra forma bem comum de fazer loops é com o comando while.
O while ele testa continuamente uma expressão até que ela se torne falsa. Então, primeiro você tem que declarar algum valor em alguma variável, e aí você pode testar essa variável com while, ou seja, enquanto, abre colchetes, aquela variável for um determinado valor, fecha colchetes, ponto e vírgula do, faça os comandos 1, 2, 3, etc, etc, e o done. E é importante que a variável ela mude de valor dentro do while, com uma determinada condição, para que o while não entre em loop infinito, ou seja, a execução nunca vá sair do while. Então é importante que o while ele tenha, de alguma forma, que aquela condição que está sendo testada ela se torne falsa em algum momento. Vamos agora começar a escrever alguns scripts de shell para demonstrar os conceitos que a gente já falou. Então, primeiro, eu vou criar aqui um script, eu vou chamar aqui de script 1 com meu VI. Primeira coisa que eu preciso fazer é colocar o tralha exclamação e dizer aí que o meu /bin /bash, ou seja, o meu bash, que vai ser responsável por interpretar todos os comandos aí do meu script. Primeira coisa que eu quero fazer é escrever aqui o meu with ID, ou seja, o ID do meu usuário. Então eu vou colocar o comando echo, o meu ID de usuário é, dois pontos, e aqui eu vou passar a variável $with, que vai trazer para mim o meu ID numérico. Vou passar aqui também que o meu PID é, dois pontos, e aí eu vou utilizar a variável $, que vai trazer o PID do meu processo. E eu vou também, né, colocar aqui uma outra linha, dizendo assim, a variável teste é, dois pontos, teste. E aqui eu vou setar uma variável, vou colocar uma variável chamada, por exemplo, autor, e aqui eu vou passar o meu nome. E aí depois eu posso dar aqui um eco na variável o autor é autor. E eu tenho aqui o meu pequeno script, que ele vai escrever três coisas na tela, setar uma variável e vai escrever depois o conteúdo dessa variável. Salvei o meu script. Por enquanto eu não posso executá-lo, né? Se eu dar aqui script, ele nem vai, né? Se eu tentar escrever aqui script 1, ele não roda, porque ele não tem na realidade o bit de execução. Então aí eu preciso utilizar o comando chmod mais x, por exemplo, script 1. E agora, né, se eu der um ll, eu vou ver que o meu script ele já tem o xzinho aqui para todos, né, para o dono do arquivo, para o grupo e para outros. Então agora o meu script ele pode ser executado. Se eu passar aqui script 1, ele também não vai executar. Por quê? Porque esse diretório que eu estou não faz parte da variável path. Então eu estou aqui no diretório /home /uira1 e se eu der aqui um eco na variável path, né, não tem aqui em local nenhum /home /uira1. Nós temos aqui /home /uira1 ponto local, né, e nós temos aqui ponto local ponto bin e /home /uira /bin, mas o uira /home /uira1 nós não temos no meu path, então ele não consegue executar esse script e aí eu teria que passar o caminho relativo. Então eu coloco ponto /script1 e aí o meu script ele é executado. Então o ID de usuário, né, o ID do meu usuário é o 1001, o meu PID ID é o 10628, a variável teste é, né, essa variável ela não está setada e o autor é o Irá Ribeiro, ou seja, ele setou uma variável autor e o Irá Ribeiro. Então, eu quero mostrar algumas coisas. Por exemplo, herança. Então, aqui eu coloquei a variável teste é igual a abracadabra. E aí, se eu executar de novo o meu script 1, ele não vai trazer a variável teste lá para mim. Por quê?
porque a variável teste ela não foi exportada. Então, eu tenho que utilizar o comando export teste. E agora, vou limpar a tela. Se eu executar o meu script 1, agora sim o meu script consegue ler o conteúdo da variável teste, né? Por quê, gente? Porque se eu der um eco aqui, $, eu vou ver que o PID-ID, ou seja, o PID-ID do meu shell que eu estou em execução nesse determinado momento é o 9296. Mas quando eu executo o meu script, né, o meu script é executado num outro processo filho do bash que tem o PID-ID a 10.633. E aí, como se trata de um processo filho, né, qualquer variável do meu shell, para ela estar disponível para um processo filho, ela precisa ser exportada. Então, eu setei a variável teste, depois eu exportei ela com export, e aí eu fui capaz de que o meu script lesse essa variável. Bom, outra questão que eu quero mostrar aqui, vamos dar um cat no meu script, né? Aqui eu setei a variável autor, tá vendo? Autor igual ao Irá Ribeiro. E dentro do meu script eu fui capaz de utilizar a variável autor. Tanto que ele escreveu aqui, o autor é o Irá Ribeiro. Mas se agora eu der um eco, né? Eco na variável autor, ele não vai trazer nada. Por quê? Porque a herança ela é de mão única, ou seja, ela só sai do processo pai para o processo filho. Então, qualquer coisa que você criar lá no processo filho de variáveis, isso vai ser perdido assim que o script terminar de ser executado. Bom, vamos criar agora um outro script onde eu vou passar parâmetros. Então, aqui eu vou chamar esse script de vi cria usuário. E aí, vou passar aqui o meu tralha exclamação, /bin, /bash. E agora eu posso começar a escrever um script para criar usuário. Então, vamos lá. Primeiro, né, eu quero passar aqui o comando user add. E aí eu vou utilizar o menos "-m", vou utilizar o menos "-d", vou passar aqui o /home, $1, que é o primeiro parâmetro que vai ser lido aí pelo meu script. Depois eu vou passar aqui o menos "c", aí aqui eu vou passar o $2 e o $3, porque eu quero nome e sobrenome. E agora, né, eu vou utilizar aqui o menos "-s", /bin, /bash, e de novo $1, porque é o parâmetro de login. E agora eu vou usar o PSWD para trocar a senha do usuário identificado por esse login. Bom, meu script é muito simples. Na primeira linha ele cria um usuário, na segunda linha ele troca a senha desse usuário. Eu tenho que trocar aqui chmod mais x, né? Tem que trocar as permissões para que ele vire um executável, limpar a tela. E aqui eu posso utilizar o cria usuário, né? Ele não deixou, na realidade, eu criar usuário, por quê? Porque eu não, estou com usuário comum, então vamos voltar aqui para root. Eu vou copiar esse meu script lá do /home /uirá1, cria usuário, vou copiar ele para cá. E aqui, né, eu tenho aqui o meu cria usuário, eu vou executá-lo, cria usuário. O meu cria usuário ele falhou. Por quê? Porque eu não passei parâmetro nenhum. Então, se eu quiser criar um usuário, eu tenho que passar um parâmetro. Vou chamar aqui esse usuário de uirá r, e depois vou passar o nome, e depois vou passar o sobrenome. E aí ele criou o usuário uirá r, e vou setar agora uma nova senha. Pois bem, então agora ele criou o usuário uirá r. Mas eu preciso mexer nesse meu script para que não aconteça esse erro que aconteceu comigo. Ou seja, se eu invocar esse script sem passar parâmetro nenhum, né, esse script ele vai, na realidade, parar de executar e me informar a forma de uso dele. Então eu vou colocar aqui o criar usuário.
E aqui eu vou colocar uma condição, ou seja, eu vou colocar aqui um if, aí utilizei aqui o test, né? O colchete significa test. Se a minha variável $tralha, o $tralha vai trazer para mim o quê? Vai trazer o número de parâmetros for igual é que, né, a 3, ou seja, é o número de parâmetros que eu preciso. O que vai acontecer? Vou colocar aqui o then. Ele vai executar agora todos esses comandos aqui. Vou dar aqui um tab para ficar bem indentado, bonitinho. Vou dar um exit com 0, ou seja, para informar que o meu comando foi executado com sucesso. Vou dar aqui um fi, né, para terminar o meu if. Só que eu vou incrementar um pouquinho mais. Vou dar um else. E aqui eu vou informar o uso do programa criar usuário, login, nome, sobrenome. E agora eu dou um exit 1 para informar que isso saiu com erro. E agora sim eu dou o meu fi, que vai dar o fim para o meu if. Então agora, se eu salvar o meu script e vou rodar ele de novo, criar usuário, não passei nada, então ele vai agora informar para mim, né, aquela condição que é o fora. Se o número de parâmetros for diferente de 3, né, ele vai, na realidade, rodar isso daqui, que vai informar para mim a condição de uso e vai sair com o erro 1. Então, vamos executar de novo o meu script. E se eu quiser testar agora a variável de saída, né, eu tenho a variável de saída 1 informando que o meu script não rodou com sucesso. E se eu informar agora o cria usuário, o Ribeiro, por exemplo, o irá Ribeiro, e agora sim ele executou com sucesso, e aí eu posso setar a senha, vamos digitar a senha igual, e aí ele vai criar o usuário Ribeiro e setar a senha do Ribeiro. Então, a gente pode utilizar aí o if, né, e os colchetes para poder determinar, para poder colocar uma condição de uso que vai deixar o meu script mais bem detalhado, né? Então, a gente pode utilizar isso daí. Bom, vamos mostrar agora como que nós vamos fazer com o for. Então, por exemplo, eu posso criar um script aqui que eu quero chamar o meu script de alterar. Alterar o bash rc. Criei o meu script. Eu vou colocar lá o tralha exclamação barra bin barra bash, né? E aí vou colocar aqui um eco, né? Digite o comando que será incluso no .bash rc. E aqui eu vou dar um read, então eu vou ler do meu prompt alguma coisa e vou salvar isso na variável comando. E aí eu vou fazer um if agora, então if -n comando, ou seja, o comando não é vazio, né? Existe alguma coisa que foi digitada ali naquele comando, e aí ele vai escrever para mim, se for vazio, você não digitou nada. E agora eu vou sair com erro 1. Vou dar o fim aqui no meu if e vou continuar agora. Então eu quero que o meu programa, ele na realidade, ele vá buscar por todos os usuários lá no PSWD que possuem diretório home, e aí eu quero alterar, né, o meu .bash rc de todos esses usuários. Então eu posso utilizar aqui o if para fazer isso e vou utilizar aqui o for. Então vamos lá. For, aí eu vou criar uma variável chamada arquivo. Então arquivo in, e aqui eu vou criar uma lista na realidade. Vou utilizar o comando cut
menos D, que é o delimitador, dois pontos, menos F1 para pegar os logins, lá do arquivo PSWD, lá no etc. E aí ele vai fazer com isso o seguinte: if. Aí eu quero testar se esse usuário possui o .bashrc lá no seu diretório home. If, se existir lá no home, arquivo, o arquivo .bashrc, você vai fazer, e aí eu vou indentar de novo, echo, alterando o bashrc do usuário arquivo. E aqui, de fato, eu vou alterar, né? Echo, comando, que é o comando que eu quero, maior que, barra home, barra a minha variável. Essa variável podia chamar qualquer coisa, né? Eu chamei ela aqui de arquivo .bashrc. Vou dar aqui o meu fim e vou dar aqui o meu done para terminar o meu for e vou dar aqui o exit 0 para dizer que esse comando foi executado com sucesso. Então, recapitulando, eu tenho aqui o meu echo, que vai escrever digite o comando que será incluso. Eu tenho aqui o read, que vai ler esse comando no meu prompt, vai salvar isso na variável comando. Aqui vai testar se a variável comando for vazia, ou seja, eu não digitei nada. Se eu não digitei nada, ele vai escrever na tela, você não digitou nada e vai sair com erro 1. Mas se eu tiver digitado alguma coisa, ele vai executar o comando cut-d, "-f1" lá no etc pswd, e vai salvar o resultado disso numa variável chamada arquivo. E aí depois ele vai testar, né, se existe, né, com o "-f" aqui, se existe o diretório home e dentro do diretório home desse usuário, se existe o arquivo bashrc. Se existir, ele vai escrever na tela, alterando o bashrc do usuário da minha variável, e aí depois ele vai dar um eco, né, com o comando que eu quero, maior que, ele vai adicionar no final, lá do barra home, o nome do usuário, né, a variável, e o .bashrc. Dando tudo certo, ele vai fazer um for, ou seja, ele vai adicionar isso para todos os usuários que ele encontrar o arquivo bashrc, e depois ele vai sair com o código 0. Então vou salvar esse camaradinha, vou dar um chmod mais x aqui para ele, e aí vamos executá-lo. Então eu tenho aqui o altera bashrc, digite o comando que será incluso. Se eu não digitar nada, ele vai dar lá a condição de erro, você não digitou nada. Mas se eu digitar alguma coisa, vamos supor que eu queira incluir aqui o alias, por exemplo, lk igual a ls menos lga menos, quero um h aqui também, menos color. E aí eu quero incluir esse comando em todos os arquivos bashrc dos usuários do meu sistema. Dou um enter aqui. Então, como a gente pode ver, ele alterou aí o .bashrc de todos os usuários. E é isso, tudo que você precisa saber sobre Shell Script para prestar o exame.